Olá, estamos de volta, o programa Ronda da Cidade, o programa mais assistido e mais querido e mais polêmico da cidade de Bacabal. O campeão de audiência e destaque na região. Gente, já está ao meu lado aqui a doutora Érica Michele, ela que é advogada do Deusani. Ele que foi preso, suspeito de ter tirado a vida do seu Luiz da Banha. É um crime que há muito mistério e revolta de familiares. Doutora Érica, bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, Rainha. Doutora Érica, a senhora é advogada do Deusani, e como é que está o trabalho de defesa dele? O que realmente está acontecendo e qual o motivo dessa prisão dele? Railima, o Deusani hoje ele está respondendo, sendo acusado pelo crime de homicídio e cárcere, né? Como todo mundo sabe, do empresário Luiz da Banha. E eu estive, a priori, conversando com os familiares antes de conversar com ele. Eu já estava, assim, um pouco receiosa, né? Em encontrar um sujeito criminoso na unidade prisional. E ao chegar na unidade prisional para conversar com o meu cliente, eu me deparei com um sujeito que aparentemente não tinha característica nitidamente de um criminoso. Seria um senhor lavrador que me narrou todas as histórias, toda a história, com um lastro probatório. Que seria esse lastro probatório? Todas as vezes que eu vinha conversar com o senhor Deusani, ele, assim que eu cheguei na unidade prisional, eu olhei aquele senhor cheio de calos, lavrador, que não tinha como aquele senhor, você vê nitidamente que não teria como ele premeditar um crime tão bárbaro. E conversando com ele falou que nem sabia o porquê estava ali. Doutora, eu não sei o porquê eu estou aqui, eu não sei por que estão me acusando. No dia do fato, eu estava trabalhando, e aí eu falei assim, não se preocupe, eu estou aqui para fazer a defesa, mas antes eu quero saber toda a verdade. Falar a verdade, né? Eu quero saber toda a verdade, você vai me contar a verdade. Só que, Railima, eu fiquei até um pouco receosa em olhar para aquele cara e pedir para ele me contar a verdade. Nos olhos dele, não tinha que verdade ele contar, não tinha o que ele falar. Ele não tinha do que tratar. Entende? Eu estava ali diante de uma pessoa que era primário e não tinha indícios de crime. Doutora. Foi decretada uma prisão temporária, né? Que é uma espécie de prisão cautelar. Essa prisão cautelar, uma espécie de prisão cautelar, que é a prisão temporária, ela segue um prazo aí de 5 dias. Quando se trata de crimes de homicídio ou equiparados, ela vem se estender um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Mas acontece, Railima, que a prisão temporária de seu Deusani, ela vem se baseando numa denúncia apenas. E uma indicação, daria para indicar qualquer alguém que teria uma rixa com ele, mas não tem um lastro probatório que comprove que ele foi autor do crime. Tanto é que quando eu estava conversando, ele já veio me concedendo provas. Ele já veio dizendo, olha, você solicita as câmeras do Motel Confidence. Tem um horário que eu estou passando com uma moto laranja, não uma XTZ. Tem um horário que eu estou passando com uma moto laranja, com meu motosserra. Você vai até ali perto da Djalma Dutra, que eu já fui lá, já colhi alguns depoimentos de pessoas que alegam ter visto, sim, ele até 12 horas trabalhando, cortando essas árvores. Inclusive, serão pessoas que vão ser incluídas no inquérito, serão pessoas que vão ser incluídas na justiça, né, no seu processo judicial. Então, assim, você vê alguém que não só não está respondendo, de fato, diretamente por um crime, né, que cometeu, porque ele responde um crime sem ter cometido o crime, isso é muito aparente. E também você vê alguém que traz todas as provas que corroboram para o processo. Railima, quando você vai tratar do crime, propriamente dito, a gente precisa seguir uma linha tripartite, né, que é uma linha que considera o crime um fato típico, ilícito, culpável. E dentro desse fato típico, a gente vai analisar a conduta
o resultado, o nexo de causalidade, que é entre a conduta do agente e o resultado produzido por ele, e a tipicidade penal, que é o crime propriamente dito. Dessas características que compõem o crime, você não vê chegando no foco, que é quem? Que é a especulação do autor do crime, o suspeito, que é o seu Deuseni. Então, tirando todas essas características, você consegue ver apenas um lavrador que foi colocado ali sem saber o porquê que ele está ali, porque nem ele mesmo sabe, ele chora todos os dias na unidade prisional, sem saber o que está acontecendo com ele. Doutora, nessa sua fala, a senhora quer dizer que a Secretaria de Segurança quer dar uma resposta à sociedade de qualquer forma. Isso que a senhora quer dizer nas suas palavras? Railima, se nós temos apenas indícios de crime e são elementos que não são suficientes para indiciá-lo como o verdadeiro autor do crime, aparentemente o que se nota é isso. Ele tem residência fixa? Tem residência fixa, ele padece de bons antecedentes criminais. Doutor, e qual a ligação dele com o senhor Luiz da Banha e a ligação dele com esse outro rapaz também que foi preso? Qual a ligação dele? Ele tem conhecimento, ele anda com esse rapaz? Nenhum tem ligação com ele. Outro fato que estava sendo bem comentado na cidade a respeito de que alguém disse que o rapaz tinha dito que agora você agora você vai pagar o que você fez com o nosso irmão, né? É importante salientar que o meu cliente, Deuseni, não tem nenhum vínculo parentesco com o Antônio, que é esse outro rapaz que está sendo acusado também por meras especulações. Doutora, eu achei, daí que a senhora falou, interessante. Nós entrevistamos ontem o pai do Antônio, que um bezerro dele teria entrado no terreno do seu Luiz. O seu Luiz conversou com ele, e ele entrou pela cerca quebrada. Não faça mais isso, entre pela cerca, entra pela porteira, tudo. Aí o seu Luiz disse, não quero ver mais seu gado aqui, viu? A próxima vez, ele disse, não, tudo bom, tudo. Diz que sempre roçava juquira para seu Luiz. Aí ele disse, seu Luiz, aqui também tem muito jumento aqui na sua propriedade. Aí seu Luiz chamou o caseiro, disse pro caseiro, aqui tem jumento? O caseiro, não. Aí o senhorzinho falou, só quer dizer que eu estou mentindo, né? O caseiro, não, aí tinha um jumento lá. Uma história bate tipo com a outra. Eu não quero botar a palavra na sua boca, mas para analisar os delegados que pode ter acontecido. A senhora está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, são coisas que o pai dele falou muito sério, o pai do rapaz lá, deu uma entrevista para a gente, e a respeito, voltando ao seu cliente. O irmão dele tinha me relatado que ele foi até na residência dele por volta de umas 7h30, lá na Timbotiba, pegou o motosserra e saiu para trabalhar. Umas 7h30, por aí assim, da Timbotiba, que fica ali no caminho do Bovoado do Bom Princípio. Sim. E esse seu cliente, durante de 8 a 10 horas, estava trabalhando aonde? Railima, entre 7 a 12 horas, ele estava trabalhando ali nas proximidades da Djalma Dutra. Seria ali que ele estava trabalhando. Inclusive, a gente tem relatos também de pessoas que viram ele trabalhando lá, que serão incluídas também, né? Marquei com elas hoje da gente fazer uma espécie de declaração, né? Estou aguardando só o contato dos mesmos. Alguma pessoa da família dele foi ouvida, já foi chamada pela delegacia para ser ouvida, para botar no inquérito? Já foram chamada alguém? Não, inclusive a filha dele, que se encontra, a esposa dele está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos. Mas até agora não foi chamado. A moto que é titulada, que corroborou para o crime, né, segundo as investigações, trata-se de uma moto que pertence à esposa dele. Inclusive, essa moto, ela é uma XTZ, mas ela estava limpa e tudo, porque ela foi para a oficina. Inclusive, tem câmeras, tem a moça que atendeu ela no dia, que é uma senhora por nome Carol, na Estrada da Bela Vista, que também será solicitada essas câmeras para comprovar que a moto deles foi apreendida de forma ilegal. Doutora, é uma coisa também que a gente gostaria de saber. Ele falou que ele sabe dirigir carro, essas coisas assim.
Então, Railima, segue nas investigações que seriam duas pessoas teriam pego o carro para dirigir. No entanto, nenhum dos acusados sabe dirigir. Os dois apenas pilotam moto, mas dirigir carro nenhum sabe. O Antônio sabe dirigir carro, o Antônio. Estava aprendendo a dirigir agora, tem até um carro que ele trazia madeira, mas não era, estava aprendendo nesse carro, as informações que a gente teve. Railima, em relação ao Deusani, ele não sabe dirigir carro. Não sabe, né? Doutora, qual os argumentos que a delegacia utilizou, o delegado utilizou para pedir a prisão do seu cliente? Qual foi os argumentos? Esse caso eu peguei anteontem, por volta de umas 5h30, a família me ligou. Ontem eu tive uma entrevista com outras TVs de Bacabal. E depois das entrevistas eu tive que fazer essas investigações para colher provas e colocar no processo. Então, de ontem para ontem, eu não tive acesso ao delegado. Mas hoje eu terei, porque hoje eu estarei na delegacia de polícia. O que eu gostaria de saber foi baseado em que o delegado pediu a prisão até o momento, Railima, do seu cliente. Até o momento, o que se sabe é que foi apenas por meio de uma denúncia anônima, uma testemunha ocular. Segundo o que me relataram, né? Mas eu irei confirmar isso com o delegado. A gente quer saber, doutora, essa denúncia foi o caseiro que denunciou, foi o caseiro que citou, ou foi, como a senhora falou, que teve conhecimento, não tenho a certeza, né? Mas que teria sido uma denúncia. Foi. Quem é essa pessoa? Como é que ela sabe? Ela estava no local? Aí tem muita coisa aí. É um mistério. É um mistério. Mas eu irei conversar hoje com o delegado responsável pelo caso, porque não dá para só apontar e vamos aqui prender. A senhora tem a certeza que não foi o caseiro que denunciou? Não. Não foi o caseiro? Não foi o caseiro. Foi uma testemunha? Foi uma testemunha ocular, anônima. Anônima. Povo, que aqui é a linguagem do povo, doutora. Aqui é o programa do povo, assiste o pobre... Foi alguém, uma testemunha ocular, alguém que viu, que disse que viu ele passando. Entendeu? Viu ele passando aonde? A gente chama de testemunha ocular. Viu ele passando aonde? Viu passando na BR, sentido a fazenda. Entendeu? Mas ele mora fora da BR, ele tem que passar na BR, né, doutora? Exatamente. Por isso que é necessário... Ele relatou a senhora que passou naquela estrada que vai para a Pedra do Rumo, ele falou... Não, a única coisa que ele me relata é que saiu indo em direção, mas isso 7 e alguma coisa da manhã, ainda nem teria acontecido o crime. 6 para 7 horas ele passa ali em frente o Confidência, inclusive ele pediu que eu fosse lá solicitar as câmeras de segurança. Doutora, mas... Ele tem ligação com o Antônio, já tinha feito algum serviço para o seu Luiz. Tinha alguma ligação entre esses três? Não tem conhecimento com o Antônio e a única coisa que ele me relatou é que ele já fez um serviço para o seu Luiz. A pedido... Aliás, inclusive quem contratou ele foi o caseiro. Caseiro. Foi. Né? Apenas uma vez que foi para cortar plantas. Mas foi só isso, nada mais. Ele já conhecia o caseiro? Não, ele disse que conhecia o caseiro de vista. De vista. Mas não tinha vínculo com o caseiro. Mas como é que o caseiro... caseiro... Certa feita, o caseiro chegou lá e pediu para ele cortar umas plantas. Ele estava onde, assim? A senhora, ele relatou para a senhora? Não, ele não me relatou, ele apenas disse... Como é que esse caseiro chegou até ele para ele fazer esse serviço já faz algum tempo? Já faz tempo. Ele apenas me disse, olha, eu não tenho nenhum vínculo, eu não tenho nenhum conhecimento com esse senhor. Inclusive, ele até disse assim, até porque esse pessoal grande, a gente nem tem muito acesso. Ele falou assim para mim. Mas o caseiro já me pediu, já me contratou para me cortar umas árvores lá. E eu fui, já faz tempo isso. Eu apenas cortei umas árvores e, salvo engano, o valor foi até de R$150 que ele cortou todas essas árvores lá. Então quer dizer que a senhora está trabalhando para provar a inocência do seu cliente? Sim, sim. E a senhora já está reunindo provas, tudo isso, para poder provar a inocência dele. Como a senhora chegou, relatou, conversou, ele disse que é inocente. E, Railima, nós seguimos a linha da defesa. Ele é portador de residência fixa, ele é portador de bons antecedentes criminais.
E testemunha ocular também não falta, que viram ele no local. Na sua concepção, a prisão foi ilegal? Railima, eu não posso te precisar que a prisão foi ilegal, porque eu teria que ter acesso ao inquérito para saber em que o delegado se baseou para decretar uma prisão dele. Como a senhora falou, que as informações que a senhora teve foi através de uma denúncia anônima. Através das denúncias, mas isso não foi por parte do delegado, né? Hoje eu irei conversar com o delegado para saber todas as informações em que o inquérito foi baseado para decretar a prisão do seu Deusenir. O delegado tem até 30 dias, né? Agora, eu não posso também dizer, o delegado agiu errado, o delegado fez uma prisão ilegal, né? Decretou uma prisão ilegal, se eu não tenho nenhum acesso, atualmente, agora eu não tenho acesso no momento ao inquérito. Eu precisaria ver o inquérito, como está o andamento do inquérito, para ver se a prisão foi de fato ilegal ou não. Doutora, então, muito obrigado pela sua entrevista e nós que fazemos um compromisso com o maior programa e da maior audiência que tem essa televisão aqui, a campeã de audiência na região aqui. Assim que a senhora tiver conhecimento do inquérito, a senhora concedeu uma entrevista para a gente, porque a gente tem um compromisso com o povo, porque é um crime que ainda está em um mistério aí. Porque, como eu perguntei para a senhora, a prisão foi ilegal? Quais os argumentos que o delegado teve para pedir a prisão dele para o juiz aceitar? Porque o juiz não vai aceitar um pedido de prisão que tiver válido. É isso que eu acredito. Porque nem sempre a lei e a justiça caminham junto. A senhora é advogada, a senhora sabe disso. Então, o juiz aceitou o pedido, né? Catou, inclusive a prisão temporária veio de lá, né? Veio de lá. Então, a senhora tem acesso para a gente informar a sociedade, que a sociedade quer saber. Como as pessoas estão dizendo, são inocentes, são dois inocentes. Mas tem que provar, né, doutora? Exatamente. Tem que provar. É para isso que a defesa trabalha. Mas, de antemão, Halim, eu já te respondo aqui que hoje, depois que eu conversar com o delegado, tiver acesso ao inquérito, que eu tiver, eu vou estar repassando para você. E é porque aqui nós não vamos parar. Porque o nosso objetivo é chamar a atenção das autoridades, porque a imprensa tem esse poder. Chamar a atenção das autoridades, porque nós não queremos que seja feito injustiça. Nós queremos que seja feito justiça. Porque a família do seu Luiz da Banha está sofrendo. Perderam o pai, perderam o avô, perderam o amigo. E até agora ainda está ainda. Quem foi que matou o seu Luiz da Banha? Quem tirou a vida do seu Luiz da Banha? E a sociedade quer saber. Muitas pessoas dizem, olha, eu sou inocente. Eu tive lá na Pedra do Rumo, tive na Luziana ontem, vi situação, o povo dizendo, Railima, ele saiu daqui para trabalhar 6 horas com o pai dele. Quando eu vi aquela imagem dos meninos tomando, comendo arroz com caldo de peixe e a mulher dele com a mulher evangélica, chorando. As lágrimas desciam. Meu marido é inocente, Railima. Mas o crime não tem cara, porque essa advogada não tem cara, não tem nome. Não é verdade? Com certeza. E quem somos nós para julgar que são inocentes ou que são assassinos? Agora é juntar todas as provas, né? Provar a inocência e, consequentemente, não há por que mantê-lo encarcerado. Então, doutora Érica, muito obrigado. Nós vamos estar à disposição aqui, quando você quiser, sempre à disposição. Obrigada, Railima. E agradeço a todos os seus telespectadores que estiveram aqui com a gente. Olha, gente, não deu para a gente fazer as perguntas para ela, que o pessoal mandaram aqui bastante. Jorge Magalhães, nós vamos aqui encerrar o programa e meio dia vocês vão ter todos os detalhes com o apresentador Hans Solaes também sobre esse caso.